E aí galera, vamos lá. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre GPO que eu vou fazer para vocês. E esse vídeo, a proposta é como fazer uma instalação de software usando as políticas de grupo, tá? Estou no meu Windows Server 2008 aqui. Estou com o AD instalado. Tem uma estrutura básica do AD, não tenho nenhum usuário criado, tá? Tá recém-instalado esse cara. Meu domínio, minha estrutura de unidade organizacional. Eu tenho dois pacotes para instalar via MSI, são pacotes MSI, tá? Eu tenho um pacote do Firefox, peguei um pacote, é bem antigo esse pacote, a versão 24 ainda. E tem um pacote que eu criei a partir do executável. Então tem um vídeo aqui no blog que, se você precisar de instalar ou como criar um pacote MSI, tem mostrando como que isso vai funcionar, tá? Então, tiver dúvida de como criar um pacote MSI, você assista esse vídeo que resolve os problemas. E o Firefox eu peguei, ele é um pacote já MSI, já original do site. Eu peguei esse cara, e esse do IRPF eu converti. Ele era um executável e tive que converter para MSI. Por que eu tive que converter para MSI? Porque na minha console de gerenciamento de diretivo de grupo, eu só consigo distribuir softwares via pacote MSI, tá? Então o pacote tem que ser MSI para eu poder distribuir via GPO. Então vamos sem mais arrudeios, vou entrar aqui no objeto de diretivo de grupo, vou criar uma nova GPO, vai ser GPO instala IRPF, tá? Tá aqui essa GPO. Eu não vou fazer nenhum filtro, nem vou aplicar filtros de segurança, nem filtros WMI. Se você tiver em dúvida como que isso funciona, já tem vídeos disponíveis para isso. Então eu vou editar a GPO. E como eu vou instalar um programa, eu vou usar a configuração do computador. Então quando esse computador logar no sistema operacional, eu vou instalar o software, tá? Então eu entro nas propriedades da GPO, isso é bem trivial, e vou na parte de configurações. Existem algumas configurações que eu tenho que fazer aqui. Então vou botão direito, novo pacote. Ele vai me perguntar qual é o pacote. Então ele só aceita aqui, ó, pacote do tipo MSI. Por isso que eu tive que converter esse cara. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui o Firefox, tá? Eu quis gerar esse erro porque se eu coloco o pacote sem compartilhar no local de rede, numa pasta compartilhada, se eu estou instalando em outras estações de trabalho, como que eu estou apontando para a minha unidade C? Então eu tenho que criar uma pasta compartilhada, porque quando chegar a informação de que C:\Firefox vai ser instalado, a máquina cliente vai procurar na sua unidade C, tá? Então eu não quero criar nessa unidade C. O que eu vou fazer? Vou na minha pasta no servidor, escolho uma pasta, nesse caso aqui vou colocar instaladores, tá? Vou colocar esses dois arquivos dentro dessa pasta instaladores, e agora eu vou compartilhar essa pasta, tá? Com todos os usuários na permissão de somente leitura. Eu só preciso que o usuário leia o conteúdo dessa pasta. Então agora sim, eu vier no meu servidor, eu vou ter a pasta instaladores compartilhada. Então é esse caminho na rede aqui, ó, que meus clientes vão chegar, tá? Agora sim, eu posso ir lá na GPO, no caminho colocar //server01, escolher instaladores e escolher o Firefox. Agora sim, a gente consegue fazer a implantação. Existe uma diferença entre o método de implantação, se ele vai ser publicado ou atribuído. O método publicado, ele vai fazer com que os usuários venham até o painel de controle, na opção de adicionar e remover programas, vai estar disponível dentro do sistema operacional para o cara instalar. Que cenário eu uso isso? Vamos supor que eu tenho uma empresa que tenha 10 setores, e cada um desses setores tem um programa específico.
eu não quero criar várias unidades organizacionais para cada setor. Eu crio só uma OU. Aliás, desculpa, eu não quero criar várias GPO para cada setor. Eu crio só uma GPO, coloco todos os softwares como publicado e o cara do setor instala aquele que for necessário, tá? O atribuído, ele vai forçar a instalação. Mesmo que o cara desinstale, ele vai lá e instala novamente. Então esse cenário aqui vou colocar atribuído. Depois eu falo para vocês em outro momento por que o publicado estava lá opaco, não estava disponível, tá? Nesse momento aqui, minha console de gerenciamento da GPO vai analisar o MSI, vai ver se ele está íntegro, vai ver se é um pacote válido, vai procurar algumas versões, algumas informações do fabricante, qual que é a versão do pacote, se tem algum certificado atrelado a esse pacote. Então depois que ele validar isso, ele vai permitir que eu gerencie esse cara, tá? Então aqui ele já pegou algumas informações do tipo o nome do pacote, em que pasta ele está, qual o estado da implantação. Então se eu quiser entrar nas propriedades, eu vou conseguir ver a URL do pacote, qual a versão, qual o idioma, qual a plataforma. Se eu quiser fazer um controle de versão, se chegou uma versão, por exemplo, a versão 24, eu posso botar aqui para que a atualização seja feita. Existem algumas categorias que é o que vai aparecer lá na categoria de adicionar e remover programas, se o pacote fosse publicado. Então aqui está o meu pacote, tá? Aqui está a minha GPO, aonde eu estou instalando meu pacote. Se eu quiser nessa GPO instalar um outro pacote, eu faço o mesmo procedimento. Nesse caso vou escolher o imposto de renda, método atribuído. Se eu quiser vir avançado na implantação, eu posso desinstalar aplicativo, posso gerenciar tudo isso aqui, tá? Eu não vou dar o foco nesse esquema de gerência, mas aí agora tá o meu pacotinho do IRPF também instalado, tá? Então diz qual é a versão, qual o idioma que é neutro, porque não tem especificado no pacote. Então agora eu criei minha GPO. Minha GPO está aqui, sendo que ela ainda não está vinculada a nenhuma unidade organizacional. Se eu quiser que todos os objetos do tipo computador no meu domínio tenham esse pacote instalado, eu vou vincular ele na raiz do meu domínio. Se eu quiser aplicar um filtro de segurança, eu vinculo ele no meu domínio, venho aqui e aplico esse filtro. Então só os usuários ou os computadores que forem alvos desse filtro, se eu quiser instalar esses softwares em um computador que passa por um filtro WMI, eu posso também usar esse filtro WMI. Se você tem alguma dúvida sobre esse filtro, no canal já tem um vídeo de como usar esse cara. Então, como o objetivo é só mostrar que a instalação funciona, eu vou vincular essa GPO ao meu domínio, tá? O que vai acontecer? Vou dar o GP Update na máquina. E como o processo de instalação, como a gente vai ver, quando eu instalo que o meu alvo é um computador, no momento de inicialização do sistema operacional é que esse cara vai funcionar. Se o meu alvo da GPO são configurações de usuário, eu vou ter que usar isso no ato do logon. Ela vai ser implementada no ato do logon. Então eu vou reiniciar o servidor aqui e vamos ver o processo de instalação quando a máquina estiver reinicializando, tá? Vocês vão ver que é um processo transparente, é um processo onde eu não envolvo a interação do usuário, e é um processo que é feito durante a inicialização. Ah, Denis, durante toda a inicialização não. Quando o cara é feito uma vez, um módulozinho chamado CSE do lado cliente, que é Client Size Extension, são extensões do lado cliente, são esses caras que vão gerenciar o processo de implementação da GPO, tá? Então esse cara vai receber uma tag lá dizendo que aquela GPO ainda não foi atualizada e está tudo configurado conforme ela manda. Se eu instalar um outro software, o CSE vai identificar que houve uma mudança na GPO de instalação de software e vai verificar se eu já tenho o software instalado ou não. Tá? Então vamos esperar esse processo de inicialização terminar.
Ele realmente demora um pouquinho. Então, nesse momento de aplicando as configurações ao computador, ele está indo nas configurações de computador da GPO, está validando se existe alguma modificação nessas configurações. Nessa primeira inicialização, ele vai ver que houve uma mudança relacionada ao processo de instalação de software, e aí ele vai baixar do servidor. De que caminho? Daquele caminho que eu coloquei lá quando eu estava criando o meu pacote, tá? Então, nesse primeiro momento, ele está fazendo o download das aplicações, então as configurações de instalação de software começam. Então, ele vai começar instalando o Mozilla Firefox, e depois dessa instalação do Mozilla, ele vai ver que existe outro software, e vai instalar o software do IRPF. Posso botar quantos softwares eu quiser. Eu não vi na literatura um limite para isso, mas eu sei que o processo de instalação não é tão rápido. Então, se você botar 10, 15, 20 softwares, pode ser que você tenha problema nisso aí. Mas se você colocar isso no ambiente de, por exemplo, tá lá no teu suporte e tu quer pôr as máquinas na bancada, tu pode fazer isso. Então, aí eu estou instalando agora o IRPF. Terminou isso aí, quando eu fizer o logon na minha máquina, tá? Porque o processo de instalação de software, como está configurado para uma diretiva de computador, é no momento de inicialização do sistema operacional. Então, depois que eu autenticar, ele vai ver se existe alguma GPO para usuário. Se tiver, ele aplica. Se não tiver, ou se ele já aplicou, ele toca para frente, dá início ao processo de logon. E se o meu pacote MSI jogar na área de trabalho algum atalho, esse atalho vai ser criado nesse momento, e aí eu já tenho disponível tanto o IRPF quanto o Mozilla Firefox. Então, o processo de instalação e de configuração não é muito além disso aí, tá? Então, ele já instalou os softwares já estão funcionais. Então, toda a minha rede vai passar a ter esse software disponível para uso, tá? Então, se eu quiser vir no IRPF, ele já está instalado. Então, eu preciso de uma máquina Java. Como eu não tenho uma máquina Java na minha máquina do 2003, óbvio, não vai funcionar, tá? A videoaula, a proposta de videoaula não é fazer o software funcionar. Já tem uma outra videoaula que eu fiz isso. E o meu Mozilla Firefox é a primeira inicialização dele, tá? Então vai estar aí funcionando normalmente. Então não tem muito mistério nisso aí. Meus softwares já foram instalados bonitinho. Claro, não vai navegar porque eu estou numa rede 10 aqui. Eu não estou no NAT nessa interface. Mas é isso aí. Vou editar o vídeo e publico para vocês. Um abraço, até a próxima.